Olá, olá! Boa noite, boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que prazer, Rosa, reencontrá-la. Yara, mas que emoção rever essa nossa caminhada, essa nossa viagem com cada iniciativa da Rede Boa Itália. Emocionante rever isso. Pois é, né, Rosa? Emocionante mesmo. Que prazer estar aqui com você para essa live de encerramento. Pois é, foram 15 lives, foram 15 iniciativas aqui com a gente. Teve emoção, teve doçura, acolhida, relato de experiências, parcerias. Foram mais de 70, foram mais não, foram 72 educadores e convidados que passaram por aqui conversando com a gente, contando, né, suas histórias inspiradoras em conexão com o povo na Itália. E foram 2 meses, né, costurando esse retalho, tecendo essa nossa coxa da Rede Poa Itália, que é a nossa conversa de hoje, né, Rosa? De tudo que aconteceu por aqui, as nossas impressões, nós que estivemos aqui mediando essas lives e também participando, né? É verdade, Yara. E é assim, e começar com esse vídeo nos remete, né, a pedagogia do olhar. O que a gente vai falar aqui, eu e você hoje, é a nossa impressão, é o nosso olhar sobre essa viagem que nós fizemos com cada idealizadora, cada educador, né? Da Rede Paul e Itália. Então, a gente vai. Eu me remeto a uma crônica do Rubem Alves, Pedagogia do Olhar, em que o educador busca mostrar para o aluno alguma coisa que ele ainda não viu. E esse aluno, ao olhar na direção que esse educador aponta, e ao olhar para alguma coisa que ele nunca tinha visto, o seu mundo se expande e fica mais rico interiormente. O nosso mundo, Yara, com certeza se expandiu muito, e eu tenho certeza, não só o meu e o seu, mas o mundo de todas as pessoas que nos acompanharam nessas lives se expandiu por causa do nosso olhar, do nosso escutar, do nosso sentir com cada iniciativa que relatou a sua experiência. Então, é através do olhar e do fazer de cada iniciativa que nós podemos conhecer essas histórias inspiradoras. E nós, o Yara, vamos falar do nosso olhar hoje, né? Do que a gente leu, do que a gente percebeu, da boniteza, da estranheza que a gente teve, né? Ao conhecer tantas histórias em conexão com a Rede Paul. Foi um verdadeiro resgate histórico, né, Yara? Sim, foi um resgate da história, né? Nós tentamos fazer essa tessitura hoje de cada uma delas, a partir do nosso olhar, enquanto educadora, também enquanto mãe, enquanto educadora, né, de Paul. E as palavras, né, que serão citadas aqui foram palavras retiradas das lives, são frutos, essa nossa live de hoje é fruto do relato de cada iniciativa que eu já vi que está presente aqui, já olhei, né? Também já, que O gracinha, gente, Sementinha, estou o muito Pé de feliz. Moleque, o Pirulito, a Casa do Brasil, Sim, o Ítalo sim. Brasileirinhos da Pula. Então, das nossas colegas, essa live tem a fala de vocês, né? É o relato das emoções, da doçura, da parceria, da acolhida, dos afetos, das saudades, dos encontros. Então, foi realmente uma educação do olhar e da sensibilidade, desses sentimentos presentes nessa história, que são histórias que tecem essa coxa de retalhos que vocês sentiram tanto, que a gente falou, né, Rosa, Nossa, até durante... arrepio, é muito lindo, gente. Olha, e é o Goiara falou, né? Muitas falas que nós vamos dizer aqui hoje, nós vamos dizer porque foram falas copiadas dos vídeos, né? Do que vocês falaram nas lives. Só que a gente não vai mencionar nomes, tá bom? Depois, quem quiser, nós mandamos o texto com os nomes, né, para as pessoas. Iremos Aí, fazer Yara, resgate só da live, né, que nós isso, retiramos, né? ok. Eu não aguento com essa nordestina aqui arretada, essa Gleidna. E para começar, Rosa,
Tem um poema que Começar, você nós já falou, começamos com o vídeo, mas e fala logo esse poema aí. Ai, que é um poema lindo. do Tiago de Mello, A Vida Verdadeira, que eu gostaria de começar esse encontro hoje lendo esse poema para vocês. É uma Não, estrofe, né? É uma é estrofe um na trecho, realidade, não sim, é? é uma estrofe É. do poema do Por Tiago de Mello. favor, Yara, vamos. Tô Não, louca para não escutar. tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar, cada um que vai comigo. Pois aqui está a minha vida, pronta a ser usada, vida que não guarda, nem se esquiva assustada. Vida sempre a serviço, para servir ao que vale a pena, e o preço é o amor, e o preço do amor. Ainda que o gesto me doa, não encolho a mão, avanço levando um ramo de sol, mesmo enrolada de pó, dentro da noite mais fria. A vida que vai comigo é fogo, está sempre acesa. Olhamos com admiração, né? Muita admiração e espanto para a caminhada de cada uma de vocês aqui, cada idealizador, cada educador que passou por aqui contando um pouco essa conexão, né? Esse contato, esse encontro com o povo. Tanto Gente, deixa eu pegar para só esse pedacinho dessa última estrofe aqui, que eu achei lindo demais. Mesmo enrolada de pó dentro da noite mais fria, a vida que vai comigo é fogo, está sempre acesa. Nós percebemos esse fogo em cada iniciativa, não é, gente? Sempre aceso. Mesmo que em alguns momentos tinha uma recaída, mas levantava. Não é isso, Yara? e nós iremos fazer, né, Rosa, a nossa costura aqui nessa live, não é isso? É verdade. A gente vai tentar costurar as diversas ideias, pensamentos, sentimentos, sonhos, os diversos projetos. E a gente viu, Yara, né? E todas as pessoas que estão comigo, que cada uma que esteve conosco em todas as lives, e independente de ser idealizadora ou educadora, mas elas se lembraram, né? Do início, o que marcou o início, o começo, essa trajetória, o que marcou a sua trajetória? Como que você começou? Todas as iniciativas contaram como que elas começaram. Elas contaram um pouco do contexto cultural, socioeconômico, no qual elas estavam inseridas. Então, nós tecemos essa rede, essa vontade de realizar juntos, nós percebemos em cada relato essa parceria, pessoas que estiveram presentes em vários projetos também, estimulando. Então, assim, todas as lives nós vimos essa tessitura que teve na rede e que teve também com várias redes de apoio, que a gente vai estar falando ao longo desse encontro de hoje. E cada um que passa na nossa vida, então, não passa sozinho, leva um pouco da gente e deixa um pouco de si. Os encontros não são, eu sempre digo isso, os nossos encontros não são por acaso. Não foi por acaso que eu encontrei essa baiana arretada aí, não foi por acaso que eu encontrei tanta gente do Paul, que a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas virtualmente nós criamos esse vínculo. E aí já dizia o Pequeno Príncipe, cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, pois cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, mas não vai só, nem nos deixa sós. Isso nós temos certeza. Leva um pouco de nós mesmos, deixa um pouco de si mesmo. Há os que levam muito, mas há os que não levam nada. Essa é a maior responsabilidade de nossa vida e a prova de que duas almas não se encontram por acaso. E 15, muito menos. 15 iniciativas não se encontraram por acaso nessa tessitura dessa colcha de retalhos, né? E existem, por exemplo, ao contar do início das iniciativas, todas as idealizadoras e educadoras, mais o Paulo, eu vou usar esse termo hoje, tá? Vou citar o Paulo à parte. Elas falaram de duas marcas determinantes para a manutenção, né, para começar o POU, né, uma das dois pontos fundamentais. Conta para nós aí, Yara, quais foram os dois pontos fundamentais que todas as pessoas relataram? Sim, Rosa, foi muito citado, né, a questão do nascimento, né, do filho, de uma filha, que faz essa conexão com as nossas raízes identitárias.
e também essa nossa brasilidade, né? Essa nossa herança, essa nossa identidade, esse nosso amor. Alguns pela educação, né? Que é o nosso caso, alguns pela nossa cultura, pela identidade. E o que a Inclusive, gente... nós tivemos educadoras, desculpa, tivemos educadoras que não são mães. Exato, por isso que eu falei educadoras. Isso, legal isso. Então, nessas lives, nós tivemos um resgate de lembranças. A gente reviveu emoções, né, de histórias, de como as pessoas foram conectadas, algumas com o mundo da educação e outras como se reencontraram nesse caminho do Paul, né? Tiveram momentos de construção, de colaborações, de trocas de experiências, de vivências. Mas Isso teve um foi fio condutor aí, né, desse trabalho, não teve? sim, sim, que foi a literatura, os jogos, as brincadeiras tradicionais, né, de infância, com a rede, os legames, com as apresentações literárias, as turnês, as apresentações teatrais, musicais, a comida também, né, a música. Mas como é que tudo isso inicia, né, Rosa? Porque a gente veio aqui O contar um pouco a pontapé história da inicial. rede. Eu achei Como... muito legal, porque como eu cheguei depois, né? Então, conhecer a história da teoria do fazer, que foi o pontapé inicial, assim, foi muito legal. Foi um pontapé inicial de muito amor. Até arrepio de falar, gente, de verdade. Muito amor e muita união pela língua e cultura pela cultura brasileira. Essa fala não é nossa. Essa fala veio em um dos comentários de uma das idealizadoras, que nós falamos que não citaremos os nomes, tá? Bom, mas aí ficaram alguns sentimentos, né, Yara? Então, nós já falamos do pontapé inicial, já falamos dessa rede, né, de apoio, do fio condutor, dos fios condutores, e agora, dos sentimentos que ficaram. Quais foram os sentimentos que ficaram? Tantos, mas tem um que é maravilhoso. Fala para Sim, nós desse sentimento aí, Yara, de gratidão. sim, Rosa. A gente fica o sentimento de gratidão, né? A cada live. Eu comentei em uma live, na live da Brasil Vivo, mas eu quero deixar registrado aqui hoje também o nosso agradecimento, primeiramente, a todas as iniciativas. As 15 iniciativas que abraçaram, junto conosco, esse ciclo de lives. Porque esse ciclo de lives foi organizado pelo Brasilidade, mas ele não aconteceria sem os protagonistas, que são as iniciativas da rede. E cada vez que a gente fazia o grupo, convidava as pessoas, começava a conversar, a disponibilidade, a vontade de contar essa história ficou marcado. Os nossos papos, todo mundo sabe, porque todo mundo passou, todas as iniciativas passaram. Quando as meninas começavam, né, a resgatar a história, enviar as fotos, a relembrar o que aconteceu. Então, o primeiro agradecimento vai a essas iniciativas, aos nossos papos dos bastidores, às vezes até depois da live, né, Rosa? Gostoso, não era? Depois da live? A gente ficava nos bastidores, conversando, ou então no WhatsApp, atualizando o que é que está acontecendo, quem vai entrar agora. A gente mantinha esse contato. Então, foram 2 meses intensos de conversas, de organização, que a gente contou, né, com essa colaboração de cada iniciativa, para que a gente pudesse realizar esse ciclo e contar, né, essa história tão linda da Rede Boa Itália. A Gleidina disse que a gente está romântica, né, hoje. Hoje E também a estamos. gente quer Gleidina, você não viu nada ainda, espera. A gente quer agradecer também a quem nos seguiu, né? Tiveram pessoas que estiveram aqui em todas as lives, né, ao vivo. E também quem não pôde estar ao vivo, que depois assistia a live, deixava um comentário, curtia, compartilhava. Então, a nossa gratidão, né? A gente teve pessoas de vários lugares do mundo, né? Acho que de todos os continentes, não sei se eu posso ser ousada a dizer isso de todos, mas de muitos continentes, quase todos, eu vou dizer. E de A gente muitos teve estados dos Estados brasileiros, Unidos, hein? Alemanha, do Brasil, da Suíça, da Argentina, do México, nossa. E as famílias, agradecer também as famílias
que vieram participar das nossas lives, porque sem as famílias, nós, né, idealizadores e educadores, não teríamos iniciado essa trajetória. São as famílias que fazem com que tudo isso tenha vida, força e significado. Sem as famílias, nós não existiríamos. Também quero agradecer aqui, deixar registrados os nossos agradecimentos aos conselheiros, aos consulados, à embaixada, né, a essas autoridades brasileiras que nos representam aqui na Itália e que respeitam e apoiam o nosso trabalho. Quero agradecer também às instituições que abriram seu espaço para nos acolher, que se juntaram ao nosso desejo de fazer um projeto comum em prol, né, do biplurilinguismo. E deixar aqui registrado também um agradecimento aos nossos familiares, aos nossos filhos, aos nossos maridos, né, que apoiam, que abraçam junto conosco essa iniciativa. Porque juntos somos mais fortes, né, Rosa? A Sem força dúvida. do grupo. É fundamental. É fundamental. Tem uma fala de uma das pessoas aqui que eu achei a coisa mais linda. E aí, na hora que ela falou, na hora, eu lembrei de um poema do Paulo Cavalcante de Moura. Essa pessoa falou assim: teoria do fazer, eu só fui a mão que criou, mas todas nós, juntas, eu tenho consciência na força do grupo. Então, o fortalecimento do grupo foi outro sentimento que ficou durante essas lives. O quanto é importante o grupo para buscar informação, para se encontrar, para se fortalecer, para brigar, para resolver conflitos. Grupos têm brigas. E aí eu vou socializar com vocês, eu e o Yara, né? Nós selecionamos aqui esse poema do Paulo Cavalcante de Moura, o grupo, porque a gente se vê nele. E quando eu escutei essa fala de uma das idealizadoras, eu falei, gente, é isso, o grupo, Paulo Cavalcante de Moura. O grupo é assim, gente que é gente e que não sabe que os outros são gente como a gente, com um lado bom e outro ruim. No grupo tem de tudo, botocudo e tupiniquim, tem falador e tem mudo, mas ninguém é igual a mim. Tem doutores e tem tímidos, agressivos e dominados, tem mãe e tem filhos, tem até mascarados. E o grupo vai girando, mudando a vida da gente. O calado sai falando, o pessimista contente. O grupo é como a vida. Mal se entra, já vamos indo. Quem ri, acaba chorando. Quem chora, acaba rindo. Uma coisa a gente aprende, que o outro é como eu. Chora, ri, ama e sente. Mas quase tudo depende da gente. Que grupo danado, que vivência atroz. O eu e o tu se atacam, mas depois eles se amam em benefício do nós. Isso nós sentimos no grupo, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu jeito de ser, mas todos buscando o mesmo objetivo. E todos, né, buscando inspiração e conexão, todos conectados. Por falar em conectados, o Yara fala um pouquinho do outro sentimento que ficou, que foi a conexão. Sim, as conexões, né, que foram citadas também nas lives, Rosa, principalmente com as redes territoriais, né? Um trabalho realizado em consonância com o território em que nós estamos, né? Em que nós moramos, que nós habitamos hoje. Tiveram muitos contos, né? Que tiveram muitos relatos, né? De apoio local. Tivemos representantes aqui, né? Do apoio local que deram seu relato, que contaram, né? Tivemos cônsules honorários aqui, tiveram shoppings que apoiaram iniciativas, associações que ajudam essas iniciativas a realizar os encontros, como as igrejas, também escolas, algumas livrarias, bibliotecas, são parcerias que nos ajudam, né, a concretizar os nossos encontros. Então, muitas pessoas com objetivos comuns, né, que também queriam valorizar as diferenças linguísticas e culturais dos países. E aí nós também percebemos esse caráter multicultural das iniciativas, né? As crianças têm
oportunidade de conhecer outras crianças de outras nacionalidades. Teve uma interculturalidade, os projetos em parceria com o território, e aí conectava a comunidade local com as outras comunidades. Se alargava, não era só a cultura italiana, não era só a cultura brasileira, eram todas as culturas, né, que tinham contato. E também uma promoção intergeracional das crianças maiores com as menores, os encontros de gerações, as riquezas, né? Os jovens, avós, tios, bisavós, além das trocas de línguas, quando as professoras valorizam, né? Essa outra língua que as crianças têm contato. E citam, né? Foi até citado que alguma professora dizia que o português soava como música. E isso favorecer o diálogo, né, com a diferença. Então, nosso trabalho é interagir, é transitar entre as culturas, transitar na diversidade, ampliando também o vocabulário das crianças, ampliando também o olhar das crianças, mostrando para ela essas diferentes culturas das diferentes regiões. E para realizar esses trabalhos, né, tão plural, tão multicultural, sem dúvidas, essas pessoas, essas idealizadoras, esses educadores se inspiraram e se inspiram também em outras pessoas. Não é isso, Rosa? É verdade, é verdade. Olha, gente, isso foi outro sentimento, né? Outro olhar, outra percepção que nós tivemos. Em todas as lives, as pessoas citaram referências, pessoas em quem elas buscaram inspiração. Uma delas, a Leila Santos. Nós até brincamos assim várias vezes, brincamos do fundo do coração de verdade. Leila Santos, pescadora de pessoas. Então, em quase todas as lives, a Leila foi mencionada. A teoria do fazer, que foi fundamental, que foi ali que muita gente, né, percebeu que podia criar o grupo. A Ana Lu, da Casa do Brasil em Florença, foi muito citada, que foi referência, que foi inspiração para muita gente, que foi apoio. A Andréa Menescal, que esteve em 2 lives, enviou vídeos, que participou também com a gente. A Magali Quadros, e sem contar os pesquisadores, os estudiosos, que nós fomos buscar, né, nessas fontes também. No CEPOL, que foi muito citado, né, a formação que muita gente buscou no CEPOL. Tem um curso recente que muita gente está buscando também, que é Papo de Profs. A formação em cursos, em eventos, em congressos, foi muito citado. Então, assim, as pessoas buscando essas referências e essa inspiração para o ensino de Paul. Inclusive, uma pessoa disse assim, eu me inspirei no italiano, porque eles nunca deixaram de passar aos filhos a cultura italiana. Então, a inspiração também vem do nosso olhar para o país que nos acolhe, para o país em que a gente está vivendo. E isso promoveu encontros com pessoas com os mesmos ideais. Pessoas diferentes, mas com os mesmos ideais, com os mesmos sonhos, os mesmos desejos, a mesma busca de transmitir e manter a sua língua, a sua cultura, né, o Yara? E aí, uma outra citação, ideias nascem de interações. E essas interações dão frutos, né, Rosa? Oh, elas ressignificam o nosso estar, né, nessa rede. Fala um pouquinho desses frutos aí, dessas interações, desses encontros, dessas buscas. Teve uma live que bem no início, né, foi citado, eu vou ler aqui a citação de uma das idealizadoras, que ela falou assim, a Rede Paul Itália nos fez renascer. Poder viver e aplicar as nossas experiências do Brasil aqui na Itália é fantástico. Despertei em mim uma parte da minha identidade que estava adormentada. Gratidão. Nossa, que lindo isso, gente. E tem muitas falas, né, Yara? Tem muitas falas. Compartilha conosco. Eu acho que são fundamentais.
E esse renascimento também, ele fala um pouco do sentido do projeto na nossa vida. E aqui eu cito outra frase, em outra live, que a idealizadora falou assim: a importância de dar continuidade à nossa cultura, manter as nossas raízes, transmitir isso para os nossos filhos de forma palpável. Ele já tem dentro de si, pelos antepassados, e crescer conhecendo as origens do pai e da mãe ajuda na autoestima, na inserção na nossa cultura, faz com que se sintam em casa quando forem ao Brasil. É muito emocionante falar sobre isso, porque são sentimentos que nós, mães e educadores, que escolhemos, né, transmitir, caminhar, né, por esse caminho do Paul, nós temos. Então, assim, foi muito bom ver crianças, ver adultos também. Tivemos relatos de adolescentes e adultos que são já grandes, né, são falantes de herança, que viveram essa experiência. Então, para nós, é um orgulho. Eu me lembro que eu fiquei muito emocionada em algumas lives quando tiveram relatos já de adultos, porque tendo uma filha pequena, eu imagino amanhã, né, Rosa? Isso então, mesmo. Um sentimento de gratidão nessas palavras. Sentido pelos pais também, né, gente? Isso, Né, Yara, que teve live, que teve muito pai, muita mãe, né? Exato. Teve uma mãe, inclusive, que citou, disse a seguinte frase: o coração está plantado na nossa terra de origem, e a língua de herança é um presente para os nossos filhos. Aí outra frase de outra educadora: mesmo não sendo mãe, quero deixar um legado de amor e de que sem educação é impossível seguir avante. E aí teve outra mãe que disse assim: devemos valorizar o que temos de mais rico, que é a nossa língua e a nossa cultura. Isso tudo Sem dúvida. Transmitindo para os nossos filhos, né, Rosa? Não. Agora, olha esse sentido aí, olha esse sentido do projeto na nossa vida. Esse aí eu achei muito forte. Firmes e fortes. Ok. Firmes e fortes. Hoje fazemos parte dessa rede com muito orgulho. Que lindo ver esse sentimento de pertencimento à nossa Rede Paul Itália, essa vontade de colaborar, de construir junto, de tecer essa rede de retalhos. Né? É importante a gente dar continuidade à nossa cultura, a manter as nossas raízes, a transmitir isso para os nossos filhos, nas nossas famílias ou nos espaços onde nós convivemos, né, de forma palpável, porque eles já têm dentro deles isso. Mas eles precisam crescer conhecendo essas origens, para ajudar na autoestima, para eles se sentirem inseridos na cultura dele e se sentirem em casa. Isso é lindo. Se sentirem em casa quando forem ao Brasil. Outra mãe disse, né, que se sentiu também muito orgulhosa e muito emocionada quando ela representou a Rede Paul Itália, indo na Feira de Bolonha receber os livros das doações. Outro trabalho, né, colaborativo. A gente falou muito da nossa colaboração. E para encerrar essa partezinha aqui, teve outra mãe que disse assim: a Rede Paul Itália nos fez renascer, poder reviver. Não, essa daqui está repetida, desculpa, gente. Está repetida. Ok. Eu achei interessante essa aqui, você tem ela aí? Tanta coisa que acontece no Brasil, e como seria transmitir como mãe, tudo isso para minha filha. Você tem ela aí? Achei legal também, né? Aqui que foi é a mãe o sentido do projeto. Né? Como é que ela entra nesse mundo da Rede Paul? Né? Que ela precisou, a trajetória dela começou assim, né? Que ela foi buscando, foi estudando, conversando, que nasce da sua necessidade de criar um grupo para que a sua filha possa se relacionar com outras crianças como ela. E que isso era uma preocupação não só dela, mas também do seu marido italiano. E aí tem um relato também dessa outra parte da história, né? Que é um pai que diz que conhecer os usos e os costumes tradicionais, né? O modo de falar de tudo que é do Brasil, estando na Itália, para ele era uma riqueza que a filha dele precisaria ter, porque faz parte dela. Então, assim, quando ela viajasse para o Brasil, ela ia se sentir em casa. Aí ele fala: eu sempre ajudei a minha esposa com o projeto.
e tinha prazer em participar das atividades, porque era tão importante para a esposa, para a filha, quanto para ele, para conhecer mais sobre a nossa cultura. Olha que lindo, Rosa, esse envolvimento, né? É isso que você falou lá no início, né? A gratidão também às famílias, né? Aos maridos. E esse depoimento do pai e da mãe é muito legal. Agora, olha esse outro aqui da pessoa falando. O Paul é muito mais que só ensinar a língua. Olha o que fala aí. Exato. E ela serviu não... Ah, isso aqui é lindo, né? Que é muito mais que ensinar a língua e serviu muito mais. E serviu não só para os meus filhos, mas também para mim. Porque depois de um tempo morando fora, morando na Itália, eu também comecei a sentir falta das minhas raízes. Olha quantos sentimentos, quanta emoção, quanto resgate. Nossa, eu arrepio. Essa fala também me arrepiou, sabe por quê? Porque realmente quem passa muito tempo fora acaba perdendo um pouco esse contato e por intermédio da participação das crianças, dos filhos, nas iniciativas de Paul, digamos assim, o nativo, entre aspas, né? A expatriada, no caso aí que aqui foi uma mulher, uma mãe, ela recupera essa sua identidade, né? E ela pode revisitar uma cultura da sua infância que estava ali, né? Exato. Mas nós também, Rosa, tivemos também o protagonismo das famílias, né? Ah, sem dúvida. Olha isso aqui. A família é que faz com que a língua de herança seja promovida. Sou eu que estou falando, não. Foi uma das participantes da live. Mães que fortalecem o português, mães persistentes, que muitas vezes estão além da realidade de outras famílias. Por quê? Durante as lives, nós tivemos depoimentos, né, de muitas educadoras e de muitas mães que moravam longe, que pegavam trem, 20 minutos, 30 minutos de trem, para poder ir até uma iniciativa, levar o seu filho ou a sua filha para participar de uma iniciativa de português como língua de herança. Então, essas mães é que fortalecem, porque elas são persistentes, elas vencem as dificuldades, né, para poder dar conta de manter e transmitir a sua língua de herança. Mas não teve só mãe falando, não, né? Teve pai. Você leu de um pai anterior, que eu achei muito legal, né, que conhecer os costumes, os tradicionais, que faz parte da vida da filha dele, e um outro pai falou isso aqui, ó, é uma expectativa do que a experiência que tenho com filhos pequenos. Veja a importância que as crianças comunicam sobre as atividades do projeto. É um ambiente muito acolhedor, é um ambiente que a gente encontra a nossa identidade, é um lugar de encontro mesmo. Então, a minha expectativa como pai é uma expectativa de dar a oportunidade dos meus filhos experimentarem este contexto que eu acho que é extremamente enriquecedor. E nós tivemos, olha, gente, as famílias são fundamentais, porque sem elas também as iniciativas não existiriam. E o protagonismo das crianças, dos adolescentes, e a Gleice falou um pouquinho jovens. antes que no momento dos agradecimentos eu não citei, porque na verdade tudo acontece para quem é mãe e entra no POU, né, e começa a trajetória no POU, tudo acontece na nossa casa. Então, é da nossa casa para as outras famílias. E tiveram crianças que participaram de lives adolescentes, Sim. Falando de crianças de adultos, e deram também seus depoimentos. Olha só que lindo. Eu gosto muito de falar brasileiro porque tem minha vovó, e muita água de coco, porque eu gosto muito. E a outra fala assim, eu gosto de falar português porque posso falar com a minha mãe e meus familiares. E nesses vídeos, né, Yara, nós tivemos, assim, a presença de crianças durante a live com as mães e a presença de jovens, adultos. Então, foi muito bonito isso, né? Exato. As crianças... E a gente pôde ver como é o POU hoje com as crianças e o POU também com os jovens que já passaram por esse percurso, né? Que contaram um pouco dos benefícios, né? De como foi bom que essa mãe estimulou essa língua de herança, esse conhecimento da cultura, né? Que eles perceberam a sua flexibilidade em compreender algumas situações de diversidade e a sua flexibilidade também cerebral, por que não? E teve um depoimento, teve uma live que eu me emocionei muito,
E um dos falantes de herança, ele falou um pouco, né, do seu percurso acadêmico que está fazendo, e ele disse uma frase que eu achei muito linda e muito profunda. Ele disse assim: conhecer diversas culturas dá vontade de conhecer outras e de não parar em duas. Olha que coisa linda. E aí ele fala: é uma vantagem que quem nasceu e cresceu aqui na Itália não tem. Mas claro que tem que ter a vontade de aprender. E quando você é pequeno, pode ser que não tenha vontade. Aí tem que ter a necessidade. E Isso depois foi um dessa jovem, né? Isso foi isso, um jovem. depois dessa fala, ele contou o que a mãe dele fazia para que ele tivesse essa necessidade de falar o português. Foi muito lindo mesmo. E olha, o POU, ele existe para as crianças, para os jovens, os adolescentes e para as famílias, né? E aí a gente busca um vínculo. Outra leitura que nós fizemos de todos os relatos foi o vínculo pela arte. Estar na Itália, olha que legal esse aqui. Foi um participante de uma live. Estar na Itália foi colocar mais uma flor no coração, onde deixamos um pouco da nossa cultura. Lê a outra aí, Yara, o outro depoimento de uma pessoa, uma convidada na live. Outra convidada das nossas parceiras, dos nossos amigos parceiros que vêm nos visitar. Foi Sim. o auge dos vínculos de troca do amor. A música nos conecta, independentemente da língua. A arte e a música são o veículo para tornar o português atrativo para quem mora fora do Brasil. Isso nós percebemos em todas as lives, né? Tiveram convidadas, artistas, né? Artista plástica, pintora, músico, atores, diretores de teatro. Isso, foram convidados a participar da live conosco, né? E aí uma outra pessoa colocou: o POU nos dá a oportunidade de conhecer artistas especiais representando a riqueza do Brasil. E que bom perceber, Rosa, que não só para a gente, né, enquanto família, enquanto pais, enquanto educadores, tem esse significado tão especial a visita, né? E as turnês que nós realizamos com esses artistas, mas também para eles. Olha que lindo, né? Teve essa fala. Visitar as iniciativas tem um toque mágico de ampliar o meu mundo interno. É uma troca. E a pessoa que falou isso é uma contadora de história. E aí os contadores de histórias, eles buscam esses laços e esses fios com a língua e a cultura através das suas narrativas, né? E, então, tem uma outra fala aí, né, Yara? Sim, sim. Que não trazia somente escritor, não tem somente escritor, música e literatura. Não, essa fala aqui é de uma pessoa do território, né, que ela comentava em relação ao impacto das atividades, né, na cidade onde ela estava. E ela dizia assim, que a idealizadora trazia do Brasil, né, escritores, a música, a literatura, e aos poucos começaram a vir também crianças italianas, que não tinham nenhuma relação com o português e o Brasil. A música une todos. Deu certo. E essa conexão pela arte, né, gente? Essa conexão pela arte, ela é fundamental para o resgate e a construção permanente da nossa identidade, porque o Raul diz isso, a nossa identidade, ela está em permanente construção. E aí, a Maria dizendo, às vezes parece que as origens ficaram um pouco esquecidas e latentes, mas com o domínio da língua, você rapidamente as acessa. A língua aproxima os parentes que ficaram distantes. Isso equivale a deixar senha de acesso aos descendentes para um mundo que também lhes pertence. Trecho do livro, Os Samurais Alagoanos e a Bambina Paulista. Migrar é preciso. Muito obrigada, Maria Gravina. Gente, então aí, essa conexão com a arte, né, Yara, ela contribui também para a construção permanente da nossa identidade. E aí tem uma pessoa que falou isso que eu achei, nossa mistura com as histórias, presunta neutralidade, ela não existe.
nós somos perpassados por nossa vida pessoal e profissional. E eles se misturam mesmo, não tem como não misturar. E os fios condutores dos nossos trabalhos também, nós já falamos, muita música, muita questão do folclore, dos jogos, brincadeira, a literatura, a mala de herança que está presente em todas as iniciativas. E abre o mundo quando a gente vai morar em outros países, principalmente a questão da nossa identidade cultural, porque ela é ampliada. Nós começamos a ver a nossa identidade cultural e a construir, a ressignificar no contato com outras culturas também. E vários projetos para essa construção, né, Yara? Você quer falar um pouquinho desses projetos? Sim, sim, aqui a gente foram citados, né? Receitas, culinária, né? O que mais que As teve? atividades que foram realizadas pelo projeto, né? Teve roleta de monstros, tem os projetos que são feitos em ambientes, em modalidade virtual, os contos a capela, as festas dos dias das crianças, encontros de Natal, as turnês, né? Tivemos as turnês do Jardim de Cataventos, Desmontando Bonecas Quebradas, os Buritis, João e Pé de Feijão, Os piqueniques, né, Yara? Rapidinho, as turnês literárias, senão depois eu me perco, com Geraldo Boçanha, verdade. com Anali, as histórias para as crianças corajosas com o grupo Raconto, a turnê com a Paula Rodrigues, a Cleo Bussato, tiveram os piqueniques também, a festa juninas, o São João, né, que a gente fala, tiveram a presença da rede na feira de livros, quando aconteceram as doações, né, e as iniciativas da Rede Pô. Algumas iniciaram a sua biblioteca nas doações de livros de Bolonha, e muitos encontros virtuais, né? Alguns pelos grupos e outros pela rede. Eu vou citar os encontros que foram realizados pela rede, que foram os contos a capela, o São João com a Rede Pô Itália, no qual nós contamos com a presença da Luciana Ávila e o músico Marcos Bezerra, os contos de Encantar com a Clara Haddad, o lançamento do livro da Rede Pô em Cordel, o evento da literatura na educação antirracista com a Sônia Rosa, e Por Falar em Saudades, que foi um evento com a Cássia Gomes, né? E que Muito lindo é lindo. que tem essa Rede Pô Itália, Rosa. Nossa! A rede é um entrelaçado de fios de espessura e materiais diversos, formando um tecido de malhas com espaçamento regulares. A Rede Pô Itália é a união de pessoas com diferentes experiências, trajetórias, histórias, qualificações que constituem esta rede, que hoje é um apoio e uma conexão com o povo no território italiano. E aí eu cito mais uma fala de uma mãe, de uma das idealizadoras, educadoras da rede, que ela disse: faltava este momento para a gente conversar um pouco da nossa trajetória e lembrar de coisas. E foi isso que a gente viu, né? A felicidade, o brilho no olhar, quando a gente começou a lembrar de tanta coisa linda que a gente já fez com a Rede Pô Itália, cada iniciativa e também com a rede. Não, e teve a educadora que falou, né, o Yara, idealizadora também falou, nossa, eu não lembrava que eu tinha feito essas coisas, não, fui revendo. Então é isso, é esse resgate. E aí lembrou, né, como é que foi que fez também para construir e para fazer com que essa rede funcionasse. Uhum. E aí ela disse uma coisa muito linda também sobre o contato com o Paul. Ela disse que foi tomando corpo, foi tomando vida, e não sai mais da vida da gente. Inclusive, quando tem um filho, não sai mais. Cada ano surge uma etapa nova, um novo questionamento em relação à língua de herança. Aí ela disse que a gente ou vira logo pesquisadora ou vai estudar, porque a gente precisa conhecer, né, sobre isso. E aí ela fala, né, também da questão da construção, que a gente começou a trabalhar em 2016 de forma colaborativa. E foi a partir daí que a gente começou a produzir muitas coisas. Eventos, capacitação, encontros, turnês. Foi uma enxurrada de coisas lindas. Mas que metáfora maravilhosa! Eu achei linda essa fala.
Foi uma enxurrada de coisas lindas. Olha isso aqui, né? A enxurrada. Olha a força da rede, é a força de cada uma de nós. É a troca de experiências de quem está há mais tempo. É essa sorte de você ter gente de várias áreas, com várias formações dentro da rede, que faz com que esta rede funcione. E aí, Rosa, eu queria citar algumas produções marcantes da rede. Em que teve, né, a questão do espírito de grupo, a força do trabalho, as ações conjuntas. E o primeiro que eu quero citar é o primeiro encontro regional da Rede Polo Itália, que aconteceu em Milão e em Roma, que nós falamos muito aqui, né, que foi o português, minha língua materna, vou repetir, que foi... Vai devagar, respira. Minha língua materna, minha herança. Aí. E desse encontro, nós resgatamos uma frase, né, de uma mãe que falava assim, sobre esse encontro: é muito gostoso recordar este momento de união. Os grupos unidos, é tão bonito isso, saber que a gente trabalha por um objetivo em comum. E o outro momento, né, que foi... E a Rede Polo em Cordel, hein? É isso, outro momento, assim, que foi uma construção coletiva, no primeiro ano em que a gente precisou, né, parar as nossas atividades, foi o livro A Rede Polo em Cordel, que foi uma colaboração de cada iniciativa que pôde participar naquele momento, que foi um fruto, né, que foi gerado 9 meses, não foi por acaso que foi um tempo de gestação. E eu gostaria de ler para vocês um trechinho da fala do José Santos, que foi o cordelista que esteve junto conosco, que nos apoiou, que revisou os nossos cordéis, que abraçou essa causa com a gente. E o José disse assim: foi muito bom viajar pela Itália nas rimas das minhas amigas brasileiras que estão em todos os lugares da bota. E elas botaram fogo nos versos. Saiu da nossa oficina um montão de coisas lindas, calorosas e brilhantes. A literatura de cordel é um casarão que tem 100 portas, mas nelas nenhuma fechadura. Todo mundo pode entrar e ficar o quanto quiser. Essa visita nas iniciativas da Rede Polo Itália à escrita do cordel foi uma experiência bonita de se ver, onde vi que realmente alegria rima com poesia. Agradecemos aqui a José também por essa sua doação. Mas tem mais novidade vindo por aí, né, Rosa? Tem sim. Já que vocês, né, já que foi criado o livro de cordel, né, das iniciativas da Rede Polo Itália, nós estamos com uma proposta também. Então, já que a gente fala de produção em rede, e nós produzimos em rede essas 15 lives, que tal a gente escrever um livro contando as nossas histórias de conexão em rede, as histórias inspiradoras que cada iniciativa contou durante a live. Então, a nossa ideia é eu, o Yara e a Daniela Mascarenhas Benedini, nós sermos as organizadoras e cada iniciativa vai escrever um capítulo do livro. E aí, já temos até a sugestão para o título do livro, tá? Nós vamos jogar na rede e vamos ver qual dos dois títulos ganha. O que você acha, Yara? Não, hoje a gente vai jogar lá. A ideia o título, Colcha de Retalhos, 2 pontos. Uma metáfora para contar histórias inspiradoras de conexão com a Rede Polo ou em conexão. Vamos pensar isso aí. Ou, um outro título, Tecendo Fios, contando histórias inspiradoras em conexão com a Rede Polo Itália. Esse é o título. Qual que é a ideia, então? 15 capítulos. Cada rede escreve a história da origem do nome, o contexto territorial no qual a iniciativa ou o projeto está inserido, contexto geográfico, econômico, social, cultural. Conta o início das atividades, as conexões que tem no território, com quais instituições, ou além, porque nós tivemos pessoas que contaram para nós, né, que tem conexão para além do seu território, o trabalho desenvolvido,
os sentimentos sentidos, depoimentos de pais, de crianças, de jovens, de mães, fotos, documentos que vocês queiram anexar, as aprendizagens que foram construídas, né, o autoconhecimento, as aprendizagens proporcionadas, e a nossa ideia é que vocês já nos enviem uma primeira proposta daqui a 40 dias, uma primeira versão, que a gente vai ler, eu, Yara e Daniela, devolvemos, e aí a gente constrói esse livro. Então, a gente vai jogar depois o título do livro. O que vocês acham dessa ideia aí, Yara? Ela já tem gente topando aqui, viu? A Sara já tinha escrito no começo mesmo, falando sobre o livro virtual. Sara, nós queremos virtual e físico, um livro para ficar na memória, porque nós não somos eternas, e a nossa história precisa ser registrada em livros, para quem chegar e falar assim, olha que bacana, inclusive narrar as dificuldades também, né, no texto de vocês, os conflitos, os desafios. Isso, então é importante. E aí a gente vai tecendo. Yara, fala aí, então. A Gleidna está dizendo que é pouco tempo, é um começo, Gleidna. O primeiro registro já foi feito, que são as nossas lives. Então, o primeiro registro a gente já tem. Então, daqui começa, né, o pontapé inicial para essa escrita. E aí a gente vai conversando. Vocês vão receber formalmente, né, todas as informações, sim. Mas quem quiser abraçar essa causa, a gente agradece muito, porque, sem dúvida, vai ser outra experiência maravilhosa em rede. O ideal é que sejam, o ideal é que sejam 15 capítulos, mas se alguma pessoa falar, não estou pronta ainda, mas a gente está aqui também para ajudar, tá? Já trabalhamos aí na escrita com Leila, o Yara. Você adoro escrever. Vai acalmar, gente, Sara, tá tudo certo. Vai dar tempo, tá tudo certo. São flexíveis os prazos, não se preocupem, fiquem tranquilas. É só porque se a gente der um prazo muito grande também, você sabe, né, Sara? As pessoas... Então, vamos aproveitar que está quente ainda, revisitar as lives, assistir, fazer anotação, e nós vamos mandar uma sugestão de roteiro, tá? Para a escrita desses textos. Mas que estamos delícia. Aqui também. Que delícia, né, Rosa? E vamos tecendo o fio da nossa história enquanto rede, porque cada um de nós compõe, né, a sua própria história, e cada um carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então, foi amo essa música. De aprendizagem, de trocas, de apoio, de referências, de gratidão, de inspiração. Que cada um tem o seu retalho. Não sei se vocês já viram. Eu amo colchas de retalho. Tem várias. Hoje eu coloquei essa aqui. Então, cada um com o seu retalho. A gente falou isso em quase todas as lives. Com a sua cor, com o seu tom, com a sua experiência, com o seu saber, com a sua limitação, com seus conflitos. Fez e faz parte dessa rede. E por causa disso,